Olá a todos, né? Hoje é 6 de junho de 2018, né? Nós estamos tendo nossa segunda reunião online, né? Via Zoom. E hoje nós vamos tratar de duas situações interessantes. Vamos, primeiramente, começar conversando um pouco sobre a arte marcial, o significado de arte marcial. Né? Talvez você crie um conceito, nós criamos um conceito geral de artes marciais. E será que o que nós acreditamos é realmente o conceito, né, que é o real dentro da cultura chinesa? Nós sempre respaldamos dentro da ideia da cultura chinesa, porque a cultura chinesa, estamos falando de 5.000 anos. Né? E se você olhar bem na história marcial, a gente vai ver a influência muito grande da cultura chinesa. Boa parte das artes marciais foram desenvolvidas a partir da cultura chinesa, do conhecimento marcial e científico, né, marcial dos chineses. Então, nós temos, eu vejo assim, a importância que nós devemos dar ao entendimento do que a cultura, o que a filosofia chinesa diz sobre artes marciais. Né? E isso vale não só para o Wing Chun. Né? Esse encontro nosso aqui, ele é válido para qualquer arte marcial. Se a pessoa é um praticante de karatê, de judô, de jiu-jitsu, ela deve ter esse entendimento, né? E porque isso vai fazer toda a diferença no aprendizado da arte marcial dela, na prática e no desenvolvimento dela. Certo? Então, agora eu vou compartilhar a tela. Nós vamos compartilhar a tela aqui agora com o slide. Isso. Vamos colocar aqui. Ok? Todos estão vendo corretamente? Estão vendo o slide? Legal. Vou só ver se alguém... Não, ninguém respondeu. Então, ok. Então, estamos tranquilos, então, para continuar. Então, aonde nós vamos para nós entendermos um pouco disso? Nós vamos para a escrita chinesa. Vamos estudar chinês hoje, gente. Né? Eu acho que a melhor forma de nós entendermos uma cultura é através da sua língua. Né? Então, por isso nós falamos em compreender o ideograma chinês de arte marcial. Né? Que, deixa eu colocar aqui para mim mostrar o bendito do... Deixa eu ver aqui. Alto, estou tentando achar aqui. Annotate mouse. Okay. Consegue ver o meu mouse agora? Legal? Então esse termo aqui é o que nós conhecemos muito como Wushu. Né? Wushu. Todo mundo já ouviu falar de Wushu, né? Como aplicação marcial. Os chineses, né, na escola, eles aprendem muito Wushu. Mas o termo Wushu que é dado para ele significa arte marcial. Né? Desculpem aqui, gente. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que senão a gente pode ter problema aqui no negócio. Espera só um pouquinho. Deixa eu só parar uma coisa aqui. Deixa eu fechar isso aqui, kit. Não, isso. Voltando, sharing novamente. Vamos lá. Ok, voltando. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Introdução, né? Muitos praticantes... Opa, desculpa. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui com vocês aqui, gente. Está tendo um problema aqui na visualização do negócio. Deixa eu ver se eu tiro vocês. Ah, ok. Vou ter que tirar vocês aqui do lado aqui um pouco. Pronto. Muitos praticantes de artes marciais, né, é o que eu falei anteriormente, eles têm essa falsa compreensão do real significado do termo. Né? Então, a gente confunde muito aquela ideia de que o artista marcial, para que ele seja um bom artista marcial, ele tem que fazer muitas horas de treino afinco, pesado, né?
tem aquela ideia, assim, eu já tive muitas vezes alunos que chegaram assim, eu suei bastante, ontem treinei muito, né? E fiquei cansado, tô com o corpo todo moído, achando que isso vai fazer ele ser um excelente artista marcial. É uma pura enganação, né? Não é bem por aí. A arte marcial não é o você muito treinar, não é o treino desgastante, estressante, pelo contrário. Nós falamos muito no Wing Chun que o treino desgastante, o treino a fio, ele vai gerar o cansaço físico e vai prejudicar que seu corpo assimile o conhecimento, né? O que a gente chama de memória muscular, o entendimento em si. Então não é por aí, né? Outros também falam assim que é ser um renomado campeão em arena de combate, ou seja, não perder nenhuma luta, né? E vamos dizer assim, os campeões de UFC, se eu sou um excelente, eu sou ali cinturão ali, top ali do UFC, eu sou um excelente artista marcial. Não, não é isso. Isso não caracteriza um bom artista marcial, né? Infelizmente a mídia, né, os reality shows que a gente vê por aí, né, elas têm contribuído muito para propagar esse falso entendimento, né? Eu até coloquei, estão vendo o mouse? Ok? Vem o mouse, né? Beleza. Então até eu coloquei essa imagem, né, desse chinês aqui com essa pedra, né? Mais ou menos uma coisa nesse sentido. É um treino brutal, né, que eles fazem, né? Mas só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Continuando, outro conceito errado, né, que nós temos na questão de artes marciais é essa questão de nós limitarmos todo o conhecimento marcial ao físico. A gente acha que é o seguinte, se eu treinar o meu físico, vamos dizer, eu vou fazer a forma assim tal 10 vezes no dia, de segunda a sexta, e eu vou ficar perfeito na minha forma. Não, não é só físico, né? Eu vou fazer aquele exercício do bastão várias vezes até eu não dar bem equilibrado, não perder estrutura. Isso também não vai resolver, porque é um conjunto. O aprendizado de artes marciais, ele é um conjunto tanto do seu corpo como da sua mente. Tipo assim, por isso a gente fala assim, de treino inteligente. O treino de artes marciais, em específico o Wing Chun, ele precisa ser um treino inteligente, né? Porque se eu faço um treino só de físico, eu posso falar que eu estou tendo um treino burro, porque eu não estou pensando. Eu não estou assimilando o conhecimento. Eu estou treinando. Eu estou fazendo aquilo ali repetido. É igual um papagaio. Você fala para o papagaio falar alguma coisa, ele vai falar, não vai? Talvez na primeira não, na segunda não, na terceira ele já começar a falar. Ele fala. Agora me diga se ele sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando. Porque ele não assimilou, aquilo ali não entrou nele, não teve um aprendizado. Ele fala porque ele repete, só por isso. E a mesma coisa no treino. Se eu faço o exercício só por fazer o exercício, eu não vou assimilar o conteúdo. Eu vou ter um treino burro, quando eu deveria estar tendo um treino inteligente, né? E isso é o que nós queremos colocar nessa questão marcial para vocês. Que o treino, ele é composto tanto pelo corpo como a mente. Então, quando você faz um Pak Sao, por exemplo, no Wing Chun, por exemplo, você tem que pensar o que está acontecendo neste momento, né? Eu vou fazer uma forma, e isso não se aplica somente ao Wing Chun, seja um kata do karatê, por exemplo, de outra arte marcial. Às vezes a gente quer fazer rápido, né? A forma. Eu vou fazer rápido para acabar logo. Você não vai aprender nada, vai ser o treino físico, de corpo. Mas quando você começa a fazer o treino devagar, entendendo, compreendendo cada parte do seu corpo, entendendo o que a sua musculatura está fazendo, sentindo aquela forma fluindo no seu corpo, o aprendizado vai acontecer, né? Então, por isso que a gente fala do treino de corpo e mente. A gente, quando faz a forma, a gente tem que estar pensando no que está acontecendo, né? Minha mão, meu corpo, o que está acontecendo, né? Porque se eu não tiver esse entendimento, ela jamais será uma artista boa. Essa pessoa jamais vai ser um bom artista marcial. Se ele não buscar a totalidade do conhecimento, ela não vai. Ela vai ser um artista plástico,
digamos assim, né? Um artista marcial plástico, ele é muito bom, ele apresenta, todo mundo acha lindo o movimento dele, mas não tem uma coisa que a gente chama de essência. Na Canadian Wing Fellowship, a gente trabalha muito a visão de essência da arte. O que temos hoje é muito artista marcial plástico, que faz muito bem, apresenta muito bem a arte marcial dele, mas ele não tem essência. Se você chega muitas vezes e pergunta para ele, mas por que desse movimento? Talvez nem ele sabe explicar por que daquele movimento. Por que desse exercício? O que está acontecendo por trás desse exercício? O que eu estou aprendendo nesse exercício? Né? Você vai ver muitos falar assim, não se preocupe com isso, faz o exercício. Uma hora você vai aprender. Muitas vezes é porque ele mesmo não sabe. E talvez não seja culpa do mestre, do artista marcial que está ensinando. Mas isso vem de uma situação anterior, de mestres ensinando mestres, e muitas vezes cometendo o mesmo erro, quando eu deveria parar e entender a essência. Porque quando eu entendo a essência, o meu corpo assimila melhor, a minha mente compreende e isso se desenvolve de uma forma eficaz. Ok? Tranquilo até aí? Vamos continuar? Eu coloquei um artista, né? Eu suponho, talvez de karatê ou de taekwondo, né? Ele é à beira da praia, né? Então essa questão, né, de pensamento, de mentalidade, isso é muito importante. Deixa eu botar isso aqui, tá? De mentalidade, de um momento de reflexão, né? Eu vejo assim a praia como um lugar de reflexão, né? Onde você às vezes anda por ela e você reflete na vida. É um momento de pensamento. E a arte marcial ela tem que ser dessa forma. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Para sermos bons artistas de uma arte marcial, é necessário também aprender a sua cultura e seus princípios, né? E isso é aplicado, quando eu falo de artes marciais, de uma forma assim, eu preciso buscar as origens da arte marcial. Se você vai fazer o karatê, você precisa conhecer o karatê. Mas não somente o karatê. Você precisa conhecer a cultura do povo que desenvolveu o karatê. Eu até cito aqui, a capoeira, você quer fazer capoeira? Você tem que entender a cultura africana. Porque foi nela que ela foi desenvolvida. Então, a capoeira ela tem vários indícios da cultura aplicado na arte marcial dela. Se você quer fazer o karatê, você tem que aprender a cultura japonesa. Porque dentro do desenvolvimento do karatê e da filosofia da arte marcial karatê, você tem vários componentes da cultura japonesa. O mesmo ao taekwondo, que está ligado à Coreia, né? O abir, que é uma arte marcial judaica. Então, assim, para que eu entenda a arte marcial, eu preciso entender a cultura. Isso também se aplica a outros tipos de conhecimento. Por exemplo, vamos falar do aprendizado de línguas. Você vai aprender o inglês. Você pode ser um falante funcional, ou até um escritor funcional, que sabe a língua tecnicamente. Mas você quer desenvolver o idioma inglês de forma profunda, você precisa entender a cultura americana, né? Entender o porquê daquela palavra dentro da cultura. Você vai ter, por exemplo, expressões idiomáticas que são muito ligadas à cultura americana. Então você precisa entrar dentro da cultura. Né? Até para a gente entender uma piada americana, você precisa entender a cultura. Né? Por muito tempo eu sempre tive muita dificuldade de rir de piada americana. E falei, poxa, a gente não entende. Hoje tem algumas piadas que eu já começo a rir. Porque eu já estou um pouco antenado dentro da cultura deles. Né? Entendendo, convivo muito com americanos. Então a gente começa a entender um pouco da cultura deles. E aí quando eles contam piada, dependendo da piada, você já começa a rir. Poxa, sim, entendi, por causa daquilo, né? Que está referente àquilo. Mas é o entendimento da cultura de um povo, né? Do comportamento do povo. Está totalmente relacionado a toda uma grade de conhecimentos. E quando nós falamos de artes marciais, não fugimos disso. Isso também é válido para artes marciais. Vamos continuar. Né? Eu coloquei nessas chinesas dançando, isso é cultura. E isso está relacionado também a artes marciais, principalmente na China. Né? A dança,
ela está muito relacionada à questão da prática marcial na China. Então, a gente vai ver muito isso. Né? Continuando. Outra coisa importante também é a questão do pensamento filosófico e cultural de um povo, né? E a cultura de um povo, como que a gente pode descobrir? Através dos escritos. A escrita de um povo, ela revela muita coisa. Por exemplo, você vai estudar a cultura egípcia. Você vê que os arqueólogos, aonde que eles procuram muitas vezes para estudar sobre a cultura egípcia? Nos hieróglifos egípcios. Eles vão lá nos hieróglifos para entender a cultura daquele povo, a filosofia, a forma de entendimento daquele povo. Certo? Então, porque através dos manuscritos históricos, né, a gente, não só eles, mas também dos contos, provérbios, lendas, e a sua escrita em si. Os provérbios aqui, a gente conhece muito no chinês como Quenquits, os Quenquits, que são os provérbios chineses. Eu sempre falo muito nas aulas, né, sobre provérbios chineses. De vez em vez eu estou soltando, né, falando de outro, certo? Então, a cultura oriental, nós vamos aprender muito quando nós olharmos para a escrita deles. Ok? Podemos prosseguir? Tranquilo? Então, nesse texto, a proposta é estudar um pouco sobre o significado e a compreensão cultural chinesa do termo arte marcial. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Né? Aqui antes, né, eu coloquei isso aqui é um machado arqueológico da China, e parece que tem 5.000 anos, pelo que eu vi. Isso aí é como era a escrita chinesa 5.000 anos atrás. Então, interessante, né? Parece um pouco um hieróglifo os hieróglifos egípcios, não parece? Lembra um pouquinho, né? Os desenhos, né? A arte era desenhada, né? Então, isso aqui foi evoluindo. O que a gente tem hoje é a escrita chinesa, e ela passou por vários processos de evolução na escrita chinesa. Mas isso aqui provavelmente é os primórdios da escrita chinesa. Vamos lá. Então, nós vamos dividir os termos em u, shu. Né? Então, primeiro vamos trabalhar o wu, né? Que é o termo chinês. Nesse termo, nós temos divisões interessantes também. Né? Essa escrita que nós estamos vendo aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Raw. Né? Esse termo aqui, ele tem dois termos. Então, nós temos dois pontos aqui, importantíssimos aqui. Temos esse aqui e temos esse outro ideograma. São dois ideogramas divididos que nós vamos estudar agora. Certo? Voltando. Primeiro, né, nós temos o ideograma que significa marcial. Né? Então, o U significa marcial, que está relacionado com bravura. A ideia de marcial significa bravura, né? Então, pessoa que é brava, né? Não bravo de nervoso, mas destemida, né? Uma pessoa destemida, né? Que não tem medo, que enfrenta mesmo, né? Ele é composto por dois radicais, que é o z, né? Que é esse aqui, que significa parar, né? Que é esse que está aqui, ó. E o z, né? E o z, que é esse outro aqui. Certo? Então, nós temos dois ideogramas. Então, o Z, G, ele significa alabarda, lança. Né? Então, não sei se vocês conhecem um pouco da alabarda, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui. Certo? Essa aqui é a alabarda chinesa, né? Então, a alabarda é uma arma medieval, né, composta por uma longa haste, né, uma longa haste, né, haste arrematada com uma peça pontiaguda de ferro e atravessada com uma lâmina de meia-lua, né? Então, isso aqui, então ela tem a lâmina de meia-lua e essa pontiaguda aqui. Isso é uma alabarda, né? Essas são vários, né, modelos de alabardas diferentes, né? Mas se eu for entender esse ideograma aqui, o que acontece? Se eu for traduzir literalmente, vamos traduzir de forma literal. Então, nós teríamos
parar a alabarda, a lança. Entendeu? Então, é parar a alabarda. Esse é o significado literal desse termo. Né? Mas, poxa, parar uma lança, parar uma alabarda, um machado chinês, como é isso, né? Vamos para a gente entender. Um artista pode encontrar interpretações interessantes para esse caractere. O ato de parar essa arma pode ser considerado como uma ação de não violência, pois significa parar a violência antes que ela ocorra. Né? Ou seja, como que eu poderia entender isso, explicar isso para vocês melhor? Imagina alguém que venha com um machado para cima de você. E aí você chega e para aquele machado antes que ele te golpeie. Seria mais ou menos essa ideia. Entendeu? Você bloqueia aquela arma antes que ela te ataque. Né? Então, esse primeiro entendimento é interessante. Você evitar que o seu oponente, por exemplo, conclua. Então, você intercepta ele antes de acontecer. Você para aquele conflito antes que ele venha te atacar. Né? Vou botar um pouco mais para cá para eu poder, qualquer momento que tiver. Entende? Então, mas entendendo um pouco mais filosoficamente esse termo, né, nós entenderíamos o seguinte. A arma também representa o ato de lutar, ou até mesmo o termo guerra. E dentro dessa mesma compreensão, entendemos que é parar uma luta ou parar uma guerra. Já mudou um pouquinho, né, gente? Mudou? Um pouquinho já a questão, quer dizer, parar uma guerra. Então, nós já estamos vendo aí, talvez, um termo que nos fala um pouco sobre paz. Evitar uma guerra. Então, a gente já vê que essa parte marcial, essa ideia marcial, não está falando de brigar. Mas marcial significa parar uma guerra. Por outro lado, parar uma lança pode implicar que o oponente sem a arma é forte. Né? Porque provavelmente quem vai parar essa lança, ele não tem uma arma. Não tem uma arma. Mas ele é habilidoso e treinado em ciência marcial. Um guerreiro teria que ser muito confiante e poderoso para ser capaz de parar uma lança em combate. Ambas as possibilidades oferecem ao artista marcial uma visão de profundidade das artes. Então é parar. Entendeu? É uma ideia de parar mesmo a guerra. Certo? Vamos continuar. Né? Eu botei essa foto aí, alguém parando, né? Uma lança. Né? Não achei uma alabarda, mas achei algo parecido, né? Para nos dar uma ideia, mais ou menos. Vamos continuar. Agora, vamos entender umas coisas interessantes dentro da nossa família. Né? Assim como Ip Man, seus discípulos e também Bruce Lee sempre defenderam essa ideia de ganhar sem lutar. Muitas vezes nós olhamos para Bruce Lee e o que a gente vê do Bruce Lee? É o brigão, né? É o que a mídia, o Hollywood, né, passa, né? O rapaz brigão. Bem, dentro da história, algumas pessoas dizem que as pessoas que conheceram o Bruce Lee quando ele chegou para Ip Man, e realmente ele era um jovem, né? Um jovem cheio de adrenalina, né? Então queria emoção, né? E luta, e brigar, e aquela coisa. E as pessoas falam que realmente ele, né? As histórias contam, né? As boas línguas, né? Dizem que ele realmente gostava de brigar quando era adolescente, jovem ali, quando chegou em Ip Man. E tanto que Ip Man não teve paciência para ensiná-lo e colocou ele aos cargos de um discípulo dele, né? Para ensinar o Bruce Lee. Né? Não temos total certeza, mas provavelmente essa pessoa era o Wong Chun-Leung, né? Que foi um discípulo de Ip Man. Não é certo, mas dizem algumas pessoas que foi o Wong Chun-Leung que ensinou o Bruce Lee. Né? Então, é bem interessante isso. Mas, se você for olhar bem dentro da filosofia mesmo de Bruce Lee, principalmente quando ele cresce, ele amadurece, ele é um dos defensores dessa ideia, né? Ganhar sem lutar. Visto que essa forma de pensamento não é autoria dele, mas é uma expressão chinesa presente na cultura da China. Na verdade, ele copiou.
não é uma coisa que eles criaram, mas eles trouxeram, né, dos antepassados para o presente, naquele momento. Né? Também, se a gente for olhar, eu achei interessante, sim, porque nós encontramos no cristianismo também um paralelo sobre isso. Né? A gente vai lá na Bíblia, a gente vai ver um pouco Jesus ensinando a Pedro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de abrir uma Bíblia e ver essa passagem na Bíblia, onde fala de quando Pedro pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Ele vai e corta a orelha do soldado, e aí a gente vê a atitude de Jesus. Qual foi a atitude, né, de Jesus naquele momento com Pedro? Guarde a espada, porque todos que a usam morrerão por meio dela. Quer dizer, Jesus ensina aqui para ele essa questão de parar a guerra. Não é assim. Não é pela violência. Nós não vamos vencer pela violência. Tanto que nos próximos versículos a gente vai encontrar que o quê? Jesus se entrega. De bom grado. Ele fala, eu não vou lutar. Né? Eu não vou lutar. Se eu quisesse, Deus mandava anjos aqui e me livrava. Mas não. Eu vou me entregar. Porque Jesus sempre foi ele promulgou essa ideia de paz, não a violência. Né? Ele sempre trouxe essa visão, essa ideia de trazer paz, né? Através da paz, não é por violência que eu venço as coisas. Então a gente tem essa ideia bem interessante também no cristianismo. Né? E aqui uma foto aqui, talvez o Pedro, né, com a espada manda guardar essa espada, né? Não vai usar essa espada, vamos trabalhar sem violência. Né? Vamos para o segundo termo, shu, né? Que vem do chinês shu. O ideograma shu possui alguns significados interessantes. Ele está relacionado à questão de arte, habilidade, talento especial, modelo, técnica, mas também nos traz uma compreensão de tática ou estratégia. Né? Então, é bem interessante, né? Essa habilidade ou talento especial pode ser natural ou adquirida. Por exemplo, né? Vamos entender, como assim talento natural ou adquirido? Quando o chinês ele fala sobre esse ideograma, ele não fala só para arte marcial. Ele fala também para várias outras questões. Por exemplo, para dança, para música. Tem pessoas que nós sabemos claramente que tem pessoas que nascem com dom de música, certo? Eu mesmo tinha um sonho maravilhoso de poder cantar, mas eu já sei que eu não tenho esse dom, não nasci com essa habilidade, né? E como se diz, que canta em quatro paredes só para mim, pronto, acabou, né? Mas tem pessoas que nascem com isso, com essa facilidade. Tem pessoas que pegam uma música, nunca fizeram teoria musical, e pegam a música de ouvido, escutam e pegam com uma grande facilidade. Outras pessoas, elas podem se tornar grandes músicos também. Não quer dizer que a pessoa que nunca nasceu com dom não possa ser, mas aí vai exigir um certo esforço. Essa pessoa vai ter que treinar bastante, né, para conseguir, né, aquela habilidade, adquirir aquela habilidade. Mas é possível. Eu já vi pessoas que não cantavam nada, mas aí fizeram uma faculdade, estudaram, correram atrás e tudo. Hoje são pessoas de renome no meio musical. Né? Tem CDs gravados e tudo, mas não eram pessoas que tinham dom, mas foi uma coisa que foi uma habilidade adquirida, ou seja, esforço, né? A pessoa corre atrás para que consiga, né, adquirir esse conhecimento. Né? Ficou clara essa ideia de natural e adquirido? Né? Eu falo assim que eu sou formado em administração, né, de empresas, e a gente fala o seguinte, que liderança tem uma divisão ideológica, né, sobre essa questão de liderança. Né? Eu trabalho muito com a área de liderança. E o povo falou assim, não, tem gente que nasce, é líder. Líder nasce líder, não existe esse negócio de fazer líder. Eu já defendo a teoria que você pode formar um líder. Dá trabalho, mas você pode. Tem pessoas que, claro, têm uma facilidade, uma propensão à liderança
absurda. Desde criança, você vai ter criança que, desde pequeno, você fala, isso aí vai ser um líder nato, porque desde pequeno já lidera todo mundo. Né? As crianças e tudo, já apronta, faz, e ele já é um líder nato. Mas tem pessoas que, eu acredito que você pode passar o conhecimento e preparar pessoas. Pessoa, eu nunca mexi com empresa, nunca fui empreendedor. Você pode trabalhar essa pessoa para ela ser uma empreendedora. Eu acredito assim que qualquer conhecimento você pode adquirir, entendeu? Desde que você se esforce. Né? Eu costumo falar assim, eu gosto muito, as pessoas brincam comigo porque dizem que eu sou meio multifuncional. Meio multifuncional. Tenho facilidade com o idioma, gosto de aprender idiomas, né? Mexo com a área de tecnologia, mexo com a área de administração, arte marcial. Então, faz um pouquinho de cada coisa, né? O povo fala assim, faça um pouco de cada coisa e não faz fome. Mas eu sei que algumas dessas coisas, sim, é esforço. E sei que talvez outras pessoas vão ter mais dificuldade de fazer isso. Mas eu acredito que com esforço você consegue, né? Você vai conseguir algo nesse sentido, né? Então, isso é válido também para a arte marcial, para essa compreensão, essa ideia da arte da habilidade. Então, há essa exigência de um certo estudo e prática para o aprimoramento da sua tática ou estratégia. Agora, com essa compreensão acima, entender melhor o conceito de inteligência, depois que a gente juntou tudo, né? O que significa o will e o should, né? E juntou, agora a gente vai entender melhor a ideia de inteligência marcial, né? Que nós falamos tanto dentro do Wing Chun. Né? Eu creio que o Edson já ouviu falar isso várias vezes, né? Inteligência marcial lá na outra escola, né? O pessoal falava muito, né? E nós falamos sobre isso, a ideia da inteligência marcial. É o que eu falei, é a marcialidade aplicada de forma inteligente. Né? Então, o grão-mestre Moyá, que é meu segundo Moyá, né? O talento, seja ele natural ou adquirido, através do estudo de métodos e técnicas, gera uma capacidade de parar uma guerra. Então, todo esse componente do talento, a técnica, a marcialidade, tudo tem um único objetivo: parar a guerra. Né? Nós não queremos destruir pessoas. Né? Então, vamos contextualizar para a nossa atualidade hoje. Né? De forma geral, não enfrentamos hoje guerras, né? Claro. Né? Você não vai sair mais na rua, como era em 1968, por exemplo, na China, por exemplo. O Sifu Nelson, uma certa vez, contou, né, para a gente que toda semana vinham gangues, né, para desafiar o Ogum de Ipumã. E eles tinham que defender o Ogum de Ipumã. Né? Hoje isso não acontece mais. Né? Hoje nós estamos em outra geração, outra visão. Né? E a gente não vai ter guerras diárias, corpo a corpo, no dia a dia. Você não vai enfrentar isso. Né? O máximo que a gente enfrente, talvez, seja um assalto, uma situação de assalto. Mas quando a gente tem essa compreensão, a gente entende melhor como lidar até com uma situação de assalto ou de violência urbana, né? Que a gente hoje enfrenta, que não é todo dia, é uma fatalidade, muitas vezes rara de acontecer, mas pode acontecer. Né? Quando nós compreendemos isso dentro da cultura, né, chinesa, nós somos desafiados a entender que o bom artista marcial sempre irá buscar a negociação do conflito. Então, eu sei que às vezes isso é difícil. Né? E eu gosto de jogar essa questão também, não só para a questão de um assalto, de uma violência, né, que venha a ser feito contra a sua vida, né? Mas eu falo no seu dia a dia. Conflitos nós enfrentamos o tempo todo, nesse sentido. Não o conflito físico, mas muitas vezes o conflito emocional, o conflito a nível de mente. Onde eu enfrento isso? No nosso trabalho. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de
conflito organizacional, né? Que são a gente lidar com conflitos organizacionais. A gente aprende muito em administração de empresa. Então, esse tipo de conflito acontece toda hora. É o conflito do patrão com o empregado, o conflito entre os empregados, né? Os funcionários, eles às vezes não se dão, né? A gente vê muito isso em empresa, né? É o funcionário que não aceita o outro, não aceita se submeter à liderança de uma outra pessoa, ou o outro funcionário que gosta, que é mandão, né? Quer mandar em todo mundo, né? Ele nem é um líder assim tanto, mas ele quer mandar em todo mundo e fazer os outros fazer até o serviço dele. Isso acontece dentro de organizações, né? Muitas vezes porque a pessoa quer mostrar serviço, né? Isso é bem normal. A pessoa, eu quero mostrar serviço porque eu quero ser promovido, né? É o que a gente chama do puxa-saco do chefe, né? É aquele que, né, que está ali toda hora elogiando o chefe, que está né, massageando o ego do chefe, para falar assim, eu quero que ele me promova. Infelizmente isso acontece. E muitas vezes nós somos atacados com isso, como funcionários. Porque tem um ali que quer, de qualquer forma, ser promovido e ele quer mostrar serviço e muitas vezes ele te humilha, ele te pisa em você, ele fala com você. Eu falo que eu já passei por isso. Né? Muitos anos atrás eu fiz processamento de dados e eu fui fazer um estágio. E nesse estágio que eu fui fazer, né, eu dava aula de informática para os alunos. E ali tinha um chefe de departamento ali daquela escola, não era o dono da escola, ele era o chefe e ele queria se mostrar e queria mostrar serviço para os alunos e para o chefe. Então ele chegava para nós professores e humilhava mesmo na frente dos alunos. Né? Mas eu já tinha um pouco de entendimento de artes marciais e eu não bati de frente com ele. Falei, tudo bem, é assim, beleza. Lá na frente, os próprios alunos viraram e falaram, falaram assim, poxa, mas esse cara é chato, esse cara não, é péssimo. E começaram a criticar e levaram a reclamação para o dono da empresa. O dono da empresa deu uma chamada nele. Mas eu não precisei entrar em confronto com ele. Eu falei assim, eu vou ficar em paz. Eu falei assim, tá bom, eu vou fazer. E aí fazia. Mas aí, claramente, com o tempo, né, as coisas foram se revertendo nessa situação. Então, é saber lidar com esses conflitos organizacionais é importante. Conflito no dia a dia, né? Para quem está preparando para vestibular, por exemplo, né? Não sei se é o caso do Guilherme hoje, mas em breve, se não for em breve, né? Então, é um momento tenso, conflito, concorrência, né? Muitas vezes os colegas que não querem ajudar com a matéria e às vezes a gente tem que saber lidar com esses conflitos. Então, a marcialidade, a gente tem que entender o seguinte, o que nós aprendemos dentro da escola de artes marciais, ela precisa ser estendida para o nosso dia a dia. Se ela não for estendida para o nosso dia a dia, não valeu de nada tudo que você aprendeu. Por isso que eu sempre falo, nós não estamos dentro da escola aprendendo uma arte marcial só para fazer exercício físico. Mas nós estamos aprendendo valores que a ideia é que a gente leve isso para o resto das nossas vidas. Né? Então, voltando aqui, essa ideia, né, do bom artista marcial sempre buscar a negociação do conflito, evitando sim o máximo de combate corpo a corpo. E quando nós estamos falando de combate real mesmo, conflito real, físico, nós evitamos o máximo o combate corpo a corpo. Mas quando isso for inevitável, não usará somente o corpo, mas será uma luta inteligente. Estratégia que usa a totalidade de técnica com conhecimento. A nossa maior batalha, entendam isso, a nossa maior batalha não está à nossa frente. E muito menos nosso inimigo não está ao nosso redor. A gente acha isso, né? Que o nosso inimigo está ao nosso redor. Ou é aquele cara que está me afrontando. A gente acha que ele é que é o meu inimigo. Mas o meu inimigo não é ele. Ele é apenas uma consequência do meu inimigo.
né? A maior batalha é com nós mesmos. É os nossos paradigmas, nossos preconceitos, nossos complexos e medos. É isso que é o maior problema do artista marcial, que ele tem que enfrentar. Ele tem que saber lidar com isso na hora de um conflito. Porque se nós entendermos isso, nós vamos evitar muitas guerras. Nós vamos evitar muitas guerras nos nossos relacionamentos. Se nós aprendermos a ter um entendimento de uma luta inteligente. Um bate-boca. Se o bate-boca for inevitável, ele tem que ser inteligente. Né? E a gente sempre fala, relaxe, né? Porque quando nós estamos tensos, a gente fala muita besteira às vezes. Mas quando a gente está tranquilo, na nossa razão, muitas vezes a pessoa vai falar, e você apenas vai escutar. E às vezes, com uma única frase, você desmonta essa pessoa. Eu já tive experiências assim. A pessoa veio, cuspiu, falou, xingou, eu falei, fala. Deixei ela falar. Depois apenas eu falei uma frase com ela. Essa uma frase, ela desmontou a pessoa. Isso é adquirido. Isso é a prática da arte marcial, ela te ensina sobre isso. Entendeu? Então, não é querer bater boca, competir com a pessoa, mas é tentar levar a situação de uma forma diferente. Né? Então, vamos já caminhando para concluir esse material. Quando aprendemos a lidar com o eu, nosso eu, certamente saberemos lidar com as pessoas do nosso círculo de relacionamento ou não. Seremos capazes de parar guerras antes mesmo que elas se iniciem. Consequentemente, venceremos. Só seremos, sim, pois seremos, assim, agentes de paz em uma sociedade tão conturbada de valores deteriorados. Pessoas querem guerra. Né? A gente olha para a política hoje, o que as pessoas estão buscando? Você vê que as pessoas não estão buscando a paz. A corrupção está aí, tudo bem. Mas as pessoas estão incentivando cada vez mais a guerra, a violência. Né? Elas não estão buscando uma forma de resolver isso de forma pacífica, infelizmente. Né? Então, e a nossa cidade está valores deteriorados, uma sociedade conturbada. Né? E isso é válido para tudo, né? A gente fala disso, para a sociedade, a política, a família, a escola, o trabalho que nós falamos anteriormente. Então, tudo isso, todo esse conhecimento, ele tem que ser estendido para isso tudo. Né? Finalizando, a arte marcial precisa ser encarada como educação e não competição. Na China, hoje, eles entendem um pouco mais isso. O Wushu, que é aplicado na China, principalmente entre estudantes universitários, ele tem a ideia de educação. A arte marcial, ela deveria ser integrada, né, como um currículo das escolas. A arte marcial é ensinada com essa filosofia, claro. Porque ela constrói seres humanos melhores, ela constrói uma sociedade melhor, né? Ela constrói pessoas melhores. Né? Então, e é diferente do que eu criar uma arte marcial para competição. Por isso que hoje eu não sou contra, eu não sou contra as competições. Né? Tem artes marciais que prezam a competição, né? Vão para o ringue, lutam e fazem. Mas eu acho que até ali, acho que a gente tem que entender o seguinte, ali a gente tem que entender que é uma diversão. Eu não estou ali para derrubar ninguém, humilhar ninguém. Mas ali é só uma aplicação do conhecimento. Então até esse entendimento tem que mudar, não é uma competição. Né? Eu acho que tem que mudar esse conceito também das artes marciais que participam de Olimpíadas, de campeonatos e tudo. Elas podem continuar, isso é a forma deles levarem, mas levem esse entendimento de que ali eu sou amigo do meu oponente. Eu não sou um competidor, eu não sou ali um aniquilador dele. Né? Eu preciso entender que eu sou um amigo dele.
E eu preciso preservar a integridade física dele. Eu vou fazer tudo que tem que fazer, mas eu vou cuidar dele com carinho, vamos dizer assim, né? Com um certo zelo do meu oponente, para que ele possa competir várias e várias outras vezes. E isso tem que ser recíproco. Mas, no nosso caso, como Wing Chun, nós focamos na visão da educação. Por isso que o Wing Chun da família Moyal não tem competição. Nós não vamos para ringue, nós não vamos para... não participamos de campeonato. Várias vezes já nos convidaram aqui em Curitiba para participar de campeonatos de Kung Fu. E eu simplesmente falo que não é a nossa visão como escola Moyal. Nós queremos educar pessoas. Queremos preparar cidadãos melhores para essa sociedade tão conturbada. Então, porque nós acreditamos que o desenvolvimento das habilidades estratégicas, pessoal, de combate, ela deve ser através da cultura e do ensino. Então, quando eu ensino a cultura, quando eu trago o ensino para a pessoa, isso que a gente está fazendo aqui hoje é parte disso. Não é só os exercícios, mas quando nós estudamos isso aqui complementa todo um pacote do que nós estamos oferecendo aos alunos, que é uma arte marcial para a sua vida. E eu termino com esse texto aqui, que é a suprema arte da guerra. É derrotar o inimigo sem lutar. Sun Tzu. Acho que todos já ouviram falar dessa frase. Então, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Ok? Ok, agora eu vou abrir, nós vamos fechar aqui, eu vou abrir para perguntas. Stop sharing. Ok. Beleza. Estão me vendo já, né? Tranquilo, né? Dúvidas, eu quero abrir para perguntas, dúvidas sobre o conteúdo que nós apresentamos aqui. Então é a hora de vocês se expressarem. Então quem quiser, levante a mão que eu vou liberar o som. Dúvida, comentário, vamos? Toda opa, então vamos lá. Unmute. Ok, Todai Carlos, pode falar. Então, ali comentou sobre competição, e tudo bem, eu vejo que competição é um outro nível, mas para treinamento, assim, que nem o combate, ele é válido, porque ali você tem que treinar, seria inteligência, né? O que você tem que fazer em determinada situação. Ok, vamos estar falando com vocês aí. Eu vou colocar o mute para responder. Ah, não, vamos deixar. Então, Carlos, o que é o Wing Chun, o que acontece? Claro, ele tem a parte de defesa pessoal. Na escola, nós não focamos em ensinar a defesa pessoal aplicada, vamos dizer assim, certo? Tem famílias que fazem isso, famílias de Wing Chun que focam no ensino aplicado da arte marcial em si. O nosso objetivo é ensinar os pilares da arte marcial, a essência da arte marcial, através do ensino de dispositivos. O que vai fazer que você aprenda a defesa pessoal de forma natural. Mas, poxa, mas eu não vi como é que eu defendo um bloqueio de soco. Você viu. Por isso que é o treino inteligente. Você está aprendendo a lutar sem saber. Entendeu? Você não está vendo o que está acontecendo. O seu corpo está sendo preparado marcialmente. Se um dia você tiver a necessidade de usar, vai sair natural, Carlos. Porque se eu coloco assim, eu vou ensinar vocês com defesa pessoal, eu estou tendo um modo cartesiano de ensino. Entendeu? Eu estou te ensinando, tipo assim, já estou te entregando pronto. Quando eu deveria estimular o seu cérebro a desenvolver a marcialidade. Quando eu entrego, eu não faço isso. Mas quando eu te entrego ferramentas, dispositivos,
né? O dispositivo ele tem o objetivo de fazer o quê? De gerar uma ignição em algo, né? Eu ativo o dispositivo, ele vai, né? Eu vou trabalhar esse dispositivo. Na hora que ele aciona, é como se ele soltasse uma faísca, ele vai desencadear um processo. E é isso que a gente faz no Wing Chun. Eu te dou, é como fala assim, as pedras, o caminho das pedras, através de dispositivos. Mas se você precisar um dia da arte marcial, ela vai sair do seu corpo naturalmente. Eu não preciso ficar especificamente ensinando a aplicar a arte marcial. Ela vai sair naturalmente. Não sei se ficou claro a sua dúvida, se conseguiu responder ou não. Ou tranquilo? Não, tranquilo, mais ou menos. É que aí eu associo com outros esportes, né? Porque você treina os fundamentos do esporte, mas você tem uma hora que você tem que colocar aquilo para você ter reflexo e inteligência, né? Saber o que usar na hora certa, né? Aí eu tô vendo mais pro lado do esporte, né? Isso. Porque o que acontece? Vamos olhar no Kung Fu no geral. O Kung Fu, no geral, ele é um estilo. São estilos, né? A gente tem mais de 300 estilos de Kung Fu. O Wing Chun não é um estilo. O Wing Chun é um sistema. Por isso que ele diferencia de muitas artes marciais, porque a metodologia de ensino do Wing Chun é totalmente diferente de muitas artes marciais. Não quero dizer que eu estou invalidando outras artes marciais, de forma alguma. Cada uma tem sua forma de ensino, particularidade, mas se você for olhar bem, vamos pegar o judô, por exemplo. Se você pegar o judô ensinado na raiz por colônias japonesas, ele trabalha mais a essência. Ele vai trabalhar mais princípios. Ele vai preparar o seu corpo para marcialidade. Luta é somente o fim, não é o início. Se você pegar o próprio Kung Fu chinês, ele vai trabalhar a essência, ele vai trabalhar a base, ele vai preparar o seu corpo. Luta é só uma consequência. Entendeu, Carlos? Uhum. Entendeu? Então, é porque a gente está olhando o modo ocidental já vou te dar essa palavra, só finalizando aqui já. É porque a gente está olhando o modo ocidental de ver as coisas. O chinês não é assim. Entendeu? O chinês, quando eu trabalho a essência, eu também achava isso. Eu tinha essa grande dificuldade. Essa grande dificuldade de achar que, eu tenho que ter aplicação, eu tenho que ter aplicação. E eu vi depois, um dia, brincando com uma pessoa que, do nada, saiu. Eu fui e apliquei. Poxa, mas eu nunca fiz aplicação. Mas saiu rapidamente. A pessoa é de outra arte marcial. E eu sobrepus ela com o Wing Chun. E eu nunca treinei a DF, nunca treinei a aplicação. Entendeu? Então é uma coisa que sai natural. O Bruce Lee, para me finalizar isso aqui para você, o Bruce Lee ele fala uma coisa que é interessante. A arte sai do coração. O Bruce Lee falava isso. A arte marcial sai do coração. Então não é algo que eu crio, que eu monto. Eu não tenho pré-fabricado os movimentos para você. Ela tem que sair do coração. Senão não é uma arte marcial pura. Ok? Agora com mais... Conseguiu responder agora? Uhum. Beleza, deixa eu dar agora então a palavra pro Edson. Peraí. Edson, tira do mute aí seu aí, que você acha que você colocou. Isso. Não, ativado. No caso, eu acho que pela própria característica do ensino, de ser uma arte com economia de movimentos e eficiente, onde uma luta geralmente se resume num intervalo assim, de poucos instantes, eu acho que ela seria também pouco atrativa comercialmente como uma luta competitiva, né? Eu acho que ela não traria essa empolgação toda, como tem outras artes marciais, com muita firula, com muitas variedades de golpes e tudo mais. Então, o 21 ele realmente é muito efetivo
E até por esse grau de efetividade violenta, que a luta acaba sendo muito rápida, né, e muito prático, talvez seja por isso, pela própria natureza do 21. E também por esse contexto que o senhor falou aí durante o vídeo, né, do contexto filosófico da coisa, que não tem esse propósito competitivo, tem um propósito educativo, filosófico, um propósito até de evitar a guerra, mas estar preparado para ela. Eu acho que é por aí a questão das duas coisas, tanto das técnicas, do suprassumo, na verdade, das artes marciais, como da questão filosófica mesmo. Perfeito, Wesley. Bom comentário. Bom comentário que você colocou para nós. E é isso mesmo. O Wing Chun, se a gente for olhar, é que a gente vê nos filmes, né? E é tão bonito nos filmes, né? O do Wing Chun, né? O lutando ali, aquela coisa, aquela beleza, né? Aquela arte plástica, né? Mas se você for olhar o Wing Chun mesmo de combate, ele é tão feio. Ele não é nada atrativo, como você falou. Ele é feio pra caramba e sem graça. Porque questão de segundos ele acaba com a luta. Então, assim, entendeu? Então, é uma coisa assim, é complicado, entendeu? Um exemplo, a gente vê... Existem competições do 21 no exterior. Existe o Ip Man Cup. Não sei se vocês já ouviram falar. O Ip Man Cup é uma copa, né? Uma copa de Ip Man de 21. Né? Se vocês quiserem, agora eu até compartilho aqui um vídeo aqui para vocês verem, certo? Então eu vou falando aqui com vocês e vou caçando aqui, enquanto eu estou falando aqui. Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui para mostrá-los. Então, o Ip Man Cup, deixa eu ver se eu acho um vídeo para mostrar, para vocês entenderem melhor. Ele mostra o pessoal lá da China, né, de Hong Kong, né, eles desenvolveram esse evento. É uma Copa, mas você vai ver que como que é. Até ele é meio sem graça. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Mas até algumas lutas... Tá me ouvindo? Tô escutando, pode falar. Até algumas lutas, como é o caso do boxe ou do MMA, quando é criada aquela expectativa que você vai assistir, o cara consegue derrubar o outro com um golpe em menos de um minuto, a luta é sem graça. A luta é sem graça. Toda luta de MMA ou boxe, o oponente conseguir derrotar o outro em menos de um minuto, com eficiência e economia de movimentos, que seria o princípio do 21, fica sem graça. Ninguém vai mais nem assistir, porque você vai aguardar a madrugada toda para ver uma luta de 30 segundos que tu tem que ver no replay como é que o cara derrubou o outro, de tão rápido que foi. Então, é por aí. E o fato de, às vezes, ter tantos rounds leva esses caras, esses treinos exaustivos, com pedra nas costas, chutando bananeira, que nem um doido, estava lá perto da minha casa derrubando a bananeira, de tanto acertar chute nela, que ele me acordou. Eu saí do pernoite, estava dormindo de tarde, e o cara me acordou de tanta porrada que ele dava na bananeira com uma perna. Por aí também. Mas, assim, talvez no caso dele seja necessário, né? Porque ele deve estar se preparando para uns 10 rounds de luta, né? Ou então preparando para um dia de saída do estádio de futebol para brigar com uma torcida inteira, né? Aí talvez isso se justifique. Como essa não é a filosofia do 21, então acho que realmente não há necessidade de tanto treino exaustivo, sem cabimento, né? Não, com certeza. Não, com certeza. Eu tô entendendo. Porque tem alguns desenvolvimentos. Aqui, achei algumas coisas aqui. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Eu achei um videozinho aqui de uma luta rápida para vocês verem. Deixa eu ver se... Eu vou pegar de um trecho, tá? De um trecho só para vocês terem ideia. Tá, vamos lá. Eu vou montar vocês. Deixa eu colocar aqui. Share screen. Pra vocês verem um pouquinho disso que eu estou falando. Que existe lá, né? Aqui eu vou...
tirando um pouquinho o áudio aqui, vocês estão vendo aí um pouco, né? Então, pra vocês entenderem um pouquinho essa questão que eu estou colocando para vocês. Então, deixa eu voltar aqui só para vocês terem uma ideia. Depois, se vocês quiserem, eu vou passar esse link para vocês. Vou colocar no chat aqui que vocês veem com calma. Tem 30 minutos, tem a Copa, tem tudo. Eu vou colocar aqui no chat o link. Porque vocês viram... Eu vou tirar um pouquinho o mute de vocês aqui, todos. Vocês viram claramente como que é rápido? Sim. Você viu cada round ali, quantos segundos demorou? Uhum. Agora me fala, é bonita a luta? Não, ali não tem nada de bonito. É feio demais. É mais bonito ver uma luta de taekwondo, de judô, de jiu-jitsu, é mais bonito. Agora do 21 é brutal, é aquilo ali. Entendeu? Você vê que eu contei ali, acho que o máximo ali que eu vi demorando foi 10, 15 segundos. De finalização. Você vê que eles tiveram que cortar várias vezes os vídeos, porque cada corte daquele é uma finalização. E às vezes em outras lutas você vê mais tranquilo, uma troca legal e tudo, demora um pouco mais. Mas ali é muito rápido. Entendeu? Mas é o que eu falei, o nosso foco é trabalhar você. Você tem capacidade de daqui a um tempo fazer aquilo ali? Sim. Aquilo ali você tem total condição de fazer aquilo. A gente está entregando um componente para você. Os componentes é como se fossem várias coisinhas que eu estou colocando para vocês. Com base naquilo ali, daqui a um tempo você vai ter total condição de fazer aquilo ali de forma natural, sem ter, digamos assim, sem ter a necessidade de eu ter que falar, não, você tem que fazer assim, se o cara der um chute, você põe o pé aqui, bloqueia e tudo. Tem alguns treinos, a gente pode até fazer alguns treinos práticos. O problema é que, por que eu às vezes não faço treinos práticos? Estrutura. Porque você vai trabalhar chute no 21, você prepara uma caneleira bem boa. Preferência de hockey. Porque essas que a gente usa de defesa de normais que a gente compra em lojas aí, a gente já usou, por exemplo, no BuildD, por exemplo, quando eu estava treinando no BuildD, a gente usava. Eu lembro que a gente usava uma daquelas que a gente compra, né, aquelas caneleiras, e ainda punha uma de moto. Proteção de moto ainda. Machucava. Na hora que você entra mesmo com o chute de 21, machuca. Eu saía todo com a caneleira roxa. Aí na época a gente estava até falando, vamos arrumar de hockey para ver se aguenta. Porque é muito. Se você for realmente fazer prática, é brutal. Você vê capacete, o tipo de proteção é bem mais, né, arrojado, né? Então quase um capacete mesmo. Que você tem que usar para proteger. Porque é muito violento. O soco do 21 é muito violento. Tem um soco no peito. Eu tenho um pouco porque às vezes um soco no peito de uma pessoa bem colocado em 21, uma pessoa cai desmaiada. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito quando vai pensar nisso, porque você não sabe digamos assim, o poder que você está desenvolvendo marcial. Você não sabe, você não tem noção. Entendeu? Você não tem noção da força marcial que está sendo desenvolvida no seu corpo. Mas aí, que nem nessa questão, aí a gente vê de ter respeito com o adversário. E é uma aula, né? Você está aprendendo, né? Então, você não precisa chegar no finalmente. Eu acho o legal que nem aquele controle que a gente faz, né? Você sabe até onde vai o golpe e para, né? Você sabe quando vocês vão ter esse conhecimento? No BuildD. Você sabe onde tem luta, tipo essa que você viu no vídeo, no 21? No Yanjong, no boneco de madeira. São chamados treinos de habilidade. Uhum. Esses daí a gente não fez ainda. Então, talvez por isso seja um motivo, né? Porque é isso que eu falo, entendeu? Assim, a minha grande preocupação hoje com a questão do ensino do 21 é isso, que é um pouco, às vezes, deteriorado, muito comercial. Eu quero entregar o pacote fast food para as pessoas. Infelizmente, muitas escolas estão fazendo isso. E eu não preparo a maturidade marcial do praticante. Então, eu já quero botar o cara no cintal fazendo combate.
Me diga que maturidade marcial essa pessoa tem para fazer isso. Ela não tem. Ela não tem uma maturidade marcial para conseguir fazer isso. O que vai acontecer? Eu falo porque eu já vi isso acontecendo. Você colocar a pessoa para combater o outro, ele não tem maturidade nenhuma. Ele foi deu um soco, a pessoa passou no chão. O problema Ele não tem controle ainda. Sim, e de emoção também, né? Pode ser que não aceita receber, né? Isso é como uma coisa normal. Eu, por exemplo, eu vou colocar meu caso, minha experiência prática. Eu tinha uma de grande dificuldade, eu fui só corrigir isso depois do Tianquil. Uma grande dificuldade de às vezes socar, exagerar no soco, e nisso aí também, só que por outro lado eu tinha um excesso de zelo também com as pessoas. Aí na hora que eu vi que eu fui excessivo demais, eu virava e falei assim, opa, eu parava o combate. Na hora eu falei assim, eu te machuquei? Não, calma. Eu senti aqui, mas dá para sobreviver. Mas é um excesso de um lado e um excesso do outro. Né? Então eu não tenho o domínio. Agora no Wii não, você já começa a desenvolver esse domínio. Quando você vai para o Muay Thai, o boneco de madeira, ele tem o objetivo de refinar. Ele tem o objetivo de ensinar você o limite até onde você vai, o limite da sua energia, o que você pode fazer. O boneco de madeira ele tem todo esse papel de trabalhar, que tipo assim, até o build é como se você recebesse todo o conteúdo básico, principal que você precisa para a prática do Wing Chun até o build. E aí, no boneco de madeira, você vai, digamos assim, lapidar esse conhecimento. O boneco de madeira tem esse papel de lapidar. Então, o excesso da energia, o excesso do movimento, o excesso do posicionamento, ele vai corrigir tudo isso. Então, por isso que só no Muay Thai você tem treinos de habilidade. E o treino de habilidade é um pouquinho parecido com isso aí que você viu no vídeo. Alguém tiver dúvida, levante as mãos. Alguma dúvida, levante as mãos. De forma, algum movimento, quer tirar dúvida, vamos tirar esse tempo para sanar essas dúvidas. São importantes. Minha dúvida é sempre naquela volta da mão, ou quando ela gira aqui, que vai trazer, né? Essa daí ainda não... Por mais que seja para dentro... Ok, então vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, então. Deixa eu mutar aqui, vou deixar você com áudio. Certo, deixa eu... Ok, tá me vendo aqui minha mão, legal? Legal, tá. Tá, então vamos... O Edson não tá vendo. Eu vou te aconselhar você comprar um computador. Ou então jogar na sua Smart TV, não sei, o que você vai ter que fazer. 2? O quê? Ele só tá vendo a gente? Ele só tá vendo a gente. Deixa eu ver se eu tiro o mundo deles. Tem que clicar, tenta clicar no celular, não. Eu tô vendo o Carlos e o Guilherme, não tô vendo se for. Ele tirou a tela dele. Não. Eu tô vendo os dois lá. Não. E tô me vendo, né? Na tela grande. Na tela cheia, eu tô me vendo aqui. Tá uma selfie aqui. Então, eu acho que eu sei como que eu vou resolver isso aqui. Deixa eu entrar como qualquer outra pessoa aqui, só para... Deixa eu ver se eu entro aqui. E me saber o que você vai ter que fazer, que nem eu sei. Entrar aqui no aplicativo e ver como é que ele tá vendo. Ai. Agora sim, peraí. Pedro ingressou aqui. Não, ingresso não, é o outro. Peraí. Deixa eu ver como é que você vê isso. Tá, então você está vendo o Carlos e o Guilherme. Carlos Guilherme, eu vejo aqui você, mas deve ter um jeito. More, Channel, Horizon, eu acho que eu só tenho que bloquear eles dois para me ver, te ver, né? Não, peraí. Participantes. Pedro Osso. Close chat.
Vamos ver. Tá, Deixa eu baixar aqui. Deixa eu tirar o mute para vocês, que aí talvez vocês consigam ver. Tá, eu entrei 2 vezes. Tem que correr até lá pro lado, Edson. Aí aparece todo mundo. Aê, Carlos, boa. Já Eu tô descobriu. E aí testando aqui. você clica 2 vezes na minha, você vai ver. Viu aí? Se tu aparecesse, eu clicava, se for. Tu não tá aparecendo. Não, mas passa com o dedo pro lado. Aí aparece todo mundo, as imagens. Ah, tá. Agora sim, peraí. Opa. Aí você escolhe quem que vai ficar na principal. Isso. Eu vou sair aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Pronto, agora. Então, tirei o remove aqui. Beleza. Agora sim. Agora tá me vendo, né? Agora sim. Tô. Aprendendo, né, gente? Eu não falo, né? Alguns detalhes, por isso que a gente tem os tudinhos, né, aqui para nos ajudarem. Então... Obrigado aí pela assessoria de informática. Então, essa questão... Quando eu tô aqui com a forma... E agora? Deixa eu ver se eu... Não tá dando para disputar. Calma. Não tá dando para escutar o Cifu. Tá me escutando agora? Aí, calma. Fala alguma coisa. Alô? Aí, agora estão ouvindo. Tá, beleza. Só que eu vou ficar um pouquinho longe aqui. Tá. Então, eu tô aqui, né? Então, quando eu tô fazendo o sistema normal, né? O Tansal, né? Normal, né? Ok? Uhum. Tá, a sua dúvida é essa virada, né? Então, vamos ver aqui. É aqui. Isso. Ó, bem perto, ó. Ó o dedo, o que ele vai fazer. Rimsal. Ó, esse dedo empurra. Esse dedo ele está empurrando. E eu viro um sal. Essa voltinha aqui do final que eu me atrapalho aqui. Quando tá aqui... Vou mostrar no outro ângulo aqui para você ver, ó. Vem aqui, ó. Aí isso aqui vai empurrar. Então eu desço, né? Isso aqui desce, ó. Vem até aqui. Aí ele vai fazer isso e trazer para cá. Certo? Então, eu vou... E aí eu vou trazer essa mão aqui, que está aqui, eu trago ela um pouco para dentro. Certo? Então, eu trago ela um pouco para dentro e quem vai conduzir todo o trabalho é o cotovelo. Eu não concentro a força aqui. Ele vai concentrar aqui no cotovelo, certo? Então, aí vai. Então, trago um pouco e trago o cotovelo. Aí você tem um momento que você sente uma resistência aqui, certo? Então, se você continuar, você já vai começar a deformar. Se você trouxer o cotovelo trazendo, ele tem que ter um momento. Eu vou mostrar aqui, ó. Ele chegou aqui, ele dá mais ou menos uma distância como essa aqui, ó. Você vê que tem uma distância, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí, né? Ele tem uma distância. Ó, aí. Ok? Eu não colo aqui. Tem gente que traz. Se eu trouxer mais, agora eu vou deformar. Eu vou dobrar o braço. Tá vendo? Eu dobrando? Isso tá errado. Né? Então, trouxe lá, voltei, né? Voltei, rindo, sal. Trago. Essa mão aqui, ó, não esqueçam dessa mão aqui. Essa mão permanece aqui, parada.
E essa vai vir a mão, o sal mais para dentro, né? Acabou. Quando trava aqui, o que eu faço? Eu vou chegar aqui pertinho de você perceber, ó. Eu desço, relaxo ele e eu vou voltar. Esse dedo, eu vou fazer aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai puxar aqui um pouco. Você vai sentir uma pressão aqui quando você faz isso, né? E aí você vai trazer, ó, puxou, aí você vem, né? Com ele na linha central, né? Ele vai estar na linha central, né? E aí você vai trazendo, certo? Também o cotovelo, né? Então relaxado, você sente a pressão aqui, certo? E aí que você volta de novo, né? Então você trouxe aqui, aí volta, faz um... essa voltinha aí que é por fora essa daí. Essa é por fora. Ó, mesma coisa, só que daqui você já vai fazer um rinsal já. É um meio rinsal, digamos assim. Essa já é o contrário. Entendeu? Aquele primeiro você fez. Aí você faz para dentro, essa primeira, e quando volta já faz... Total, completo. Esse aqui você já está no meio do caminho. Na verdade, você já está no meio do caminho já. Né? Então você só completa. Tá. Ficou bem mais fácil. Hã? Era essa a dúvida. Então outra por dentro, daí depois a outra porque aí você começa, você gira por dentro. Dentro do corpo. Daí a próxima é para fora. Aí traz e depois que você vai, a próxima, quer dizer, você vai assim... Vira para fora do corpo, não para cá. Não, mesmo sentido. Você só tá, digamos assim, você fez quase que... Você fez aqui e veio para cá, você faz 180 graus, né? Você já está no meio do caminho. E ó, você está aqui, né? Essa outra aqui, eu vou fazer ainda. Ó, tá vendo? Onde que eu cheguei? Igualzinho o outro. Certo. Né? Então eu tô aqui, ó, eu fui. Eu não tô na mesma posição quase do outro. Esse aqui já tá no meio do caminho. Né? Então, é essa que é... Ela gira para baixo. Entendeu? Não, beleza. Agora deu. Entender claramente? Porque eu estava girando ao contrário. Aí ficava muito estranho o movimento. Aí Nossa, que... Não, é sempre assim. Sempre. Certo. Esse trabalhar, né? Então, né? Agora lembrando, né? Fica bem mais fácil. A formação da mão, né? A gente leva a mão muito assim, solto, né? E tem a palma, né? A gente sempre fala, né? A palma, ela tem que estar junta, né? A gente sempre fala isso da palma. Não é assim, tem gente que leva a palma muito assim, né? Assim, uma conchinha. Não. A palma, né? Ela desse jeito, né? Esse dedo aqui, ele puxa, né? Ele vem, ele ó, vocês verem, ó. Ele retrai, entendeu? Então, aí ele vai trazer e você vai levar, tá bom? Certo? Então, isso aqui é importante. Então, eles não ficam soltos assim, desse jeito, não. Tem todo um trabalho de energia. Também no tansal. Voltou, né? Para ficar mais central, para pegar o foco da câmera para mostrar a centralidade. Bem mais fácil. Voltou. Aquele movimento. Volta, né? Eu estava fazendo ao contrário, eu achava muito esquisito. A outra mão, sempre aqui. Não podemos esquecer em nenhum momento essa questão. Né? Outra coisa, né? Não vamos esquecer, né? Não faz isso errado. Né? Então, sempre, né? A coluna ereta, certo? Sempre a coluna bem ereta, bem posicionada, a cabeça posicionada. Então, esses movimentos são importantes. Ok? Mais alguma dúvida?